Pois é, hoje temos uma entrevista bem interessante relacionando bastante com saúde, com educação. Convidamos o doutor Franklin Façanha, que é advogado especialista em direito da pessoa autista, para conversar com a gente. Bom dia, doutor. Obrigado pela disponibilidade em conversar com o nosso ouvinte da Nova Brasil. Olá, bom dia, Rico, tudo bem? É um prazer estar sempre aqui com vocês. Doutor, a gente tem muito ouvinte que tem filho no espectro autista, com TEA, e a gente recebe muita mensagem, principalmente sobre escolas, porque não é raro, vamos falar assim, não é raro ver pais que reclamam bastante nas escolas porque o filho não está tendo o acompanhamento necessário, está sofrendo uma espécie de discriminação institucional, se é que a gente pode falar assim. Eu queria saber, doutor, isso é crime? Bem, essa pergunta é muito pertinente, porque eu, como pai de autista, não sou diferente da maioria deles, sofremos com problemas na escola, né? Desde a primeira escola, até mesmo problemas com adolescentes e até mesmo adultos na universidade, tá? Eu costumo atribuir isso a um problema sistêmico de formação dos nossos professores. Nossos professores, na sua essência, na faculdade, eles não são formados para serem profissionais em educação inclusiva. Aqueles que se destacam é porque tem alguma relação, como foi o meu caso também. Então, hoje a gente tem uma questão muito maior do que o próprio crime de discriminação, que é o problema sistêmico da operacionalização das diretrizes em educação inclusiva, que aí sim isso leva a um crime de discriminação. Posso citar, por exemplo, a pessoa autista, ela tem a obrigatoriedade, em caso de necessidade comprovada, de ter um acompanhante especializado e individualizado. É um profissional de educação que é custeado pela escola, não pode ser cobrado a mais. E se, eventualmente, a escola se negar a oferecer esse profissional, cabe à família, inclusive, e até mesmo à delegacia de polícia, alegar crime de discriminação, porque você está limitando e tolhindo um direito obrigatório a essa pessoa. Como é que funciona no ensino público? Tem uma diferença muito grande em como a pessoa deve lidar com esse problema no ensino público e no ensino privado? Pensando muitas vezes também numa universidade federal, o aluno que já teve que lidar com isso numa escola particular, conseguiu ali manejar, chegou numa universidade federal e está tendo esse mesmo problema. O que é que deve ser feito? Qual o primeiro passo? Porque imagino que a burocracia deve ser gigantesca até chegar numa solução, né? Então, a operacionalização, de fato, ela é hoje um grande problema e a gente atribui isso à questão da acessibilidade. Se engana quem acha que a acessibilidade é unicamente você conseguir acessar um espaço físico. Existem outras formas de acessibilidade e a acessibilidade atitudinal é uma delas, aquelas que impõem barreira às pessoas fazerem aquilo que deveria ser feito. Veja, tanto na escola pública, privada, instituição ensino público ou privado, instituição federal, municipal, estadual, particular, ambas elas sendo instituições de ensino, elas têm as mesmas responsabilidades. Então, não haveria, em tese, a diferenciação em relação ao direito de um para outro, que o que vai haver maior burocracia é, de fato, em relação à operacionalização. Para você solicitar, por exemplo, um acompanhante especializado ou um profissional de apoio para aquele estudante autista, seja ele criança, adolescente ou adulto, no ensino superior, tem uma burocracia no sentido de você tem que solicitar, esse órgão vai ter que disponibilizar, contratar, etc, etc. Obviamente, pela questão do princípio da legalidade no serviço público, isso vai ter um procedimento mais alongado, mas isso não impede ao acesso, certo? Isso não pode ser um motivo, não, nós estamos com dificuldade na contratação, nós não estamos conseguindo, isso realmente não pode ser alegado como forma de minimizar os impactos do não oferecimento desse profissional. Ô doutor, e em caso do aluno que está com alguma deficiência, talvez um aluno que antes não tinha, a escola não tinha esse cuidado todo, acaba sofrendo, infelizmente, um acidente, acaba ficando com paraplégico, às vezes tetraplégico. Quais cuidados que o colégio tem que ter com esse tipo de aluno? Tem que ter uma mudança? O que é que a lei determina? Então, a gente tem as pessoas com deficiência, ela tem 2 tipos, 2 formas de caracterização. Ela pode ser uma deficiência que a pessoa já nasceu com ela,
ou ela pode ser uma deficiência adquirida. No caso, por exemplo, de uma pessoa que venha a adquirir uma tetraplegia, algum problema nesse sentido, a escola, como todos os ambientes físicos, segundo a Lei Brasileira de Inclusão, precisa respeitar o que a gente chama de acessibilidade física e, em 2015, quando essa lei veio a ser promulgada, foi a primeira do Brasil a trazer questões próprias da acessibilidade em relação à normatização. Exemplo, a lei traz conceitos da própria arquitetura e engenharia, como é o caso de desenho universal, como é o caso de acessibilidade física a todos os espaços. Então, existem normas, seja na ABNT, Associação Brasileira de Norma Técnica, em relação aos espaços físicos e acesso a aqueles espaços, como também a questão da forma como eles vão ser utilizados pelo público. Então não basta você acessar, você precisa acessar e se apropriar daquele espaço. Então, em caso de algum aluno com deficiência física que tenha necessidade de acessar aquele espaço, mas por conta de uma falta de uma rampa, por conta de uma escada, aquele espaço tem que oferecer, se não uma adaptação no espaço físico, uma adaptação de forma com que aquela pessoa consiga se apropriar daquele espaço. Perfeito. Doutor Franklin Façanha, muito obrigado por ter conversado com o nosso ouvinte, ter tirado um pouco do seu tempo. Volte sempre, viu, doutor? Eu que agradeço o espaço e o momento de conscientização. Muito obrigado a todos. Tenham um bom dia. Tchau, tchau.